E aí, pessoal, bom dia. Vamos para mais uma live. A live é curta e vamos aproveitar então esse tempinho, vamos continuar na história. Essa é a minha história, ela não é nem pior nem melhor do que você poderia ter imaginado, nem do que eu podia ter imaginado. É um testemunho, aqui não tem muita improvisação, é só realmente uma constatação do que aconteceu. São 9 anos de história, logicamente alguma coisa pode estar um pouco diferente do que eu me recordo, mas eu espero estar conseguindo ser o mais fiel possível aos fatos que são mais importantes para quê? Para inspirar pessoas a buscar, por exemplo, a perda de peso, mas outros objetivos que parecem impossíveis na vida, tá? Então eu tinha parado naquele momento emblemático em que eu tinha me sentido muito mal, tinha ido ao cardiologista, precisava perder peso, o cardiologista tinha tentado me ajudar de alguma forma equivocada, dentro do melhor que ele podia fazer, e eu cheguei a perder algum peso sim, mas muito mais porque estava desidratando devido a um medicamento que fazia perder peso por causa de diarreia, por exemplo, do que propriamente mudança de hábitos, né? Então eu fui na proposta de recrutar uma pessoa que essa sim, essa foi talvez a mais famosa de todo o meu processo, uma nutricionista, que afinal de contas poderia ser o mais lógico a se fazer, mas não foi a primeira tentativa. Então fica assim, olha, as tentativas vão ser várias, os erros vão ser vários, existem coisas em que eu me arrependo, existem, mas o mais importante é não desistir. E ir acrescentando um hábitozinho correto todo dia, 1 hora você encontra o tom. Então vou mostrar como é que eu encontrei o meu. Então eu cheguei no consultório da Robena, num dia em que materialmente tudo estava dando errado. Eu já cheguei atrasado, um dia que estava chovendo, era um encaixe dela, então era quase uma emergência no meu ponto de vista. Eu já estava quase 2 meses tentando perder peso com as medidas do cardiologista e não estava dando resultado. E a Robena, como foi um encaixe, acabou que ela teve várias consultas também urgentes naquele dia, e eu entrei quase com 1 hora além do horário que tinha marcado. Todos os pensamentos para eu ir embora apareceram, absolutamente todos. Eu tinha certeza que eu não ia naquela consulta, e só estava tudo sendo validado para mim ali. Graças a Deus eu estava em boa companhia, a Paulinha estava comigo, ela nunca me obrigou a nada, nunca falou vamos ficar ou vamos embora. Ela tem aquela postura dela do espelho, né? Ela consegue olhar para mim e, melhor do que qualquer pessoa, consegue fazer com que eu me enxergue nela mesmo. Então ali eu vi o seguinte, cara, dessa vez não vamos fugir, agora a coisa ficou feia e vamos cair para dentro, né? E assim, é impressionante, talvez muitos se identifiquem com essa história. A gente chega no nutricionista, depois de ter feito tudo errado a vida inteira, comendo só porcaria, a gente tem certeza que sabe melhor do que o nutricionista, do que a gente pode comer. É impressionante a certeza, o dono da verdade que a gente tem, de quase sentar e falar o seguinte, filha, eu tô com 150 quilos, naquela altura já tinha caído para 150, eu tô com 150 quilos e eu vou te ensinar como é que você passa dieta para mim. E aí a tia Bob, a tia Bob de Bob ela não tem nada, porque ela não é Bob, ela é Rob, porque ela é Robena. Mas eu sei lá por que eu gosto de chamar ela de Bob e ela vai ter que aguentar isso aí. E ela viu então aquela minha energia toda de falar para ela, olha, as coisas que eu fiz, meu Deus do céu, eu levei um saco de uma pizza branca, porque eu queria mostrar para ela o seguinte, ó, isso aqui eu não vou abrir mão de consumir. Então isso aqui é só para você saber, que isso aqui eu como todo dia e não vou abrir mão. E carne vermelha você nem pensa 2 vezes em me tirar, porque essa palhaçada de ficar sem carne vermelha, Jesus do céu, Rubeno, me desculpa, mas assim, como a palavra desculpa não representa nada, eu espero ter correspondido depois com ações à sua proposta. E naquele momento a Robena fez quase uma cara de riso, né? Como quem diz assim, você é o melhor referencial para dizer o que você vai comer ou não. E eu senti no rosto dela essa pressão, né? A gente sabe quando a gente encontra um bom profissional pelaquela autoridade que ela tem, né? Uma autoralidade e uma autoridade, né? Eu sabia que eu estava em boas mãos ali na hora que eu bati o olho nela. E ela fez um rosto de reprovação. E eu ali dei uma fechada. Eu agora reconheço, dentro de tudo que eu fui estudar, para entender aquilo que eu vivi, porque
Foi uma transformação muito grande, como eu disse, foram 80 quilos. Foram 80 quilos, não foram 70, nem 60, foram 80, que a história vai se desenrolar, talvez de uma forma que muitos não saibam. Mas, então, eu realmente fui pesquisar. O que eu senti na hora foi tristeza. A tristeza não é de todo mal, ela tem o seu valor. A tristeza é uma emoção categórica que proporciona movimento, mas é um movimento muito mais introspectivo do que dinâmico, do que a gente pode enxergar. E esse momento introspectivo foi ótimo, porque eu detive meus braços, detive a minha maneira italiana de falar e de me proteger, que italiano se fala muito assim para se defender do que o outro vai falar. Mas a tristeza na hora que eu senti, ela me fez concentrar no que a Robena está falando, e eu acho que ela sentiu o match, né? Ela falou, olha, agora eu vou botar uma semente nesse menino, que agora ele já está pronto para eu semear, porque ele estava aqui, dono da verdade, uma verdade estúpida dele. E ela colocou a seguinte informação na minha cabeça que fez todo sentido. Eu queria passar isso para você que vai começar esse processo de emagrecimento ou de qualquer busca na sua vida. Ela falou, nada é para sempre. Ela não falou que nada de bom é para sempre, ela não falou que nada de ruim é para sempre. Isso é dito por várias pessoas, é dito em vários momentos da vida, em várias circunstâncias, mas sabe na hora aquilo que precisava ouvir, e aquilo que eu falo para vocês, nada é para sempre. A dieta está difícil, ela não vai conseguir continuar difícil para sempre. Mas naquele momento, se você está num profissional certo, ela é do tamanho certo, tá? Tem 3 profissionais aqui que eu vou recomendar para todos. Aliás, está entrando um cheiro de comida aqui em casa, hein? Eita porra, só porque eu estou falando de dieta. Existem 3 profissionais que eu preciso recomendar para vocês. Elas não sei se todos estão aqui nos meus contatos, mas vocês já são apresentados. A Robena Molinari está aqui no contato. A Carolina Marques, excelente nutricionista, podem ir tranquilamente se atender com a Carolina. E a Fernanda Serpa. Essas 3 profissionais, para mim, têm tudo ali para serem excelentes aquisições, recrutamentos de vocês no processo de vocês. E a Robena, ela falou, nada é para sempre. E qual era a proposta da Robena? Começar a dieta ali, que eu estava com 150 quilos mais ou menos, chegar aos 125 quilos e aí fazer a cirurgia bariátrica. Essa era a proposta. Nada, mas você não fez bariátrica? Não, porra, depois eu vou falar sobre essa história da cirurgia, mas é porque agora não é a hora, que o tempo está acabando. Então a proposta dela era chegar aos 125 quilos. E essa coisa do número, né? Eu acho que o nutricionista precisa colocar isso pra gente, para nós que não somos especialistas, termos parâmetros. Mas eu vi que o número, se você tá grilado que tem que perder 3 quilos, cara, eu não sei como que você consegue enxergar 3 quilos na tua proposta, né? Vê se é isso mesmo que está te angustiando, ou se tem alguma informação que está te incomodando mais do que os 3 quilos, e é isso que você está querendo esconder com um número, que número não quer dizer absolutamente nada. Você transpirou mais num dia, você bebeu mais água, tudo isso influencia num peso final. Vai procurar a orientação de um profissional, e esses 3 para mim são aqueles que... Então, eu cheguei nesse ponto em que eu sabia que eu ia ter que ter uma decisão muito forte para tomar, se eu ia operar ou não. Mas uma coisa eu sabia, eu ia seguir aquela dieta da Robena a fundo, eu ia seguir aquele roteiro, e aquele roteiro era brabo. Era brabo porque ele vinha com uma série de mudanças de hábito, não alternativas às besteiras alimentares que eu fazia, mas vinha com uma série de mudanças reais de hábito, e mudar hábito é uma lenha para o ser humano. Depois eu explico um pouco o que eu fui estudar sobre o que é o hábito, o que representa para nós e qual a agressão que é. Eu vejo alguns coaches e eu queria recomendar para vocês, não atribuam hábitos à preguiça. Existe muito mais num hábito ruim do que uma preguiça, tá? Isso é ofensivo e desnecessário e é falta de conhecimento de neurociência, tá? Mas, enfim, eu ia começar então a comer uma série de coisas que eu nunca tinha ouvido falar, tipo, hoje coisas que são o meu sal na comida, mas linhaça, chia, a própria soja, que era uma coisa que eu negligenciava totalmente, o tofu, coisas assim que eu não conhecia, ia ter que começar a retirar realmente algumas coisas, não iam fazer papel, mas nada é para sempre.
né? Então eu sabia que algumas coisas eu não ia poder ingerir durante um bom tempo. Algumas são totalmente desnecessárias, hoje em dia eu nem as quero mais. Mas enfim, na hora a gente é dono de uma verdade, de uma proteção nossa, a gente tem que respeitar isso. Então agora vai uma sugestão rápida, agora para acabar. Como que a gente faz para começar a vencer aquele desejo louco de comer as coisas no início da dieta, né? Como é que faz? Como é que você fez? Foram 80 quilos, mas eles começaram com 8. Como é que foi aquele início? Onde que você tirava inspiração? Primeiro, a gente atrela muito a sensação de comida a prazer, a alegria. A alegria é motora, é energia, é emoção, é categórica, nos impulsiona e a gente se sente bem. Então, o que eu recomendo para vocês? Tentem mudar a chave, atrelem o sentimento de comida indevida, né, a um sentimento ruim. Vão fazendo isso, esse recrutamento na cabeça de vocês. O que eu sugiro? Existe um circuito, que é o circuito de quando você come uma coisa e está naquela indecisão, eu como, não como, não é para comer, eu comi. Aquilo ali é um circuito da traição, é um circuito neurocientífico da traição. Só que você aprendeu a se perdoar décadas. Mas você não é tão bom em perdoar, por exemplo, um cônjuge. Ou não é tão bom em perdoar, por exemplo, um namorado ou uma namorada, sei lá como é que chama agora, binário, heterogêneo, não sei. Mas o mais importante é o seguinte, você perdoa fácil uma traição? Traição na carne mesmo, traição sexual de um parceiro seu? Não, talvez não. Mas eu já, da cintura para cima não é pecado, já perdoei. Tá, mas você não perdoou 3, 6, 9, 15 vezes, ou não perdoou nunca, ou não perdoaria. Minha sugestão é o seguinte, toda vez que você comer uma porcaria dessa, ou que você estiver na tentação, pensa o seguinte, cara, eu tô perdoando a traição de um namorado. Tô perdoando. Ele chegou, contou que dormiu com a minha melhor amiga, e eu perdoei isso. Se eu comer, eu estou dando esse perdão. Ronaldo, isso é totalmente louco. Não, o circuito é o mesmo. Nós não precisamos vivenciar, não precisamos ter a experiência para o cérebro entender aquilo como um procedimento. O cérebro é capaz de acreditar totalmente nessa informação que você está passando para ele. Então dá essa informação para ele, pensa mesmo, corno todo mundo já foi, ou é ou vai ser. Então, se você não é corno agora, ou se você foi, é maravilhoso. Pega aquela traição de infância, que é a mais desgraçada de todas. Pega aquela traição da infância e lembra assim, que você não perdoou, logicamente, ou que foi uma merda você ter perdoado, e pensa, cara, eu vou comer esse donut que não me acrescenta nada, eu vou perdoar essa pessoa. Não vou perdoar, então não vou comer. Você vai ver que você não vai conseguir comer. Tenta comer. Você não vai conseguir. Seu cérebro vai botar uma informação no eixo neurocientífico dele e você não vai conseguir. Eu nunca fui traído na minha vida. Pensa que você vai ser. Eu sou casado há 40 anos. Vai ser traído hoje. Mas eu não quero ficar pensando na minha mulher deitando com outro cara, ou meu cara deitando com outra mulher, ou meu cara deitando com outro cara, ou sei lá como é que funciona. Então você não precisa pensar no ato. Você precisa pensar no perdão seu. O circuito é ativado pelo perdão. Você tem que perdoar aquele ato. Não precisa ficar pensando no cara traindo, não. De repente até vai dar ideia. Então, não precisa ficar pensando, não. Só isso. Na hora que for comer aquele negócio, pensa, se eu comer isso, eu vou perdoar aquela traição daquele namorado, do meu marido, da minha esposa? Vou perdoar? Não vou perdoar. Tá? Isso é um macetezinho de quem ama muito todos vocês que são meus amigos. Se esse macete é legal, distribui isso aqui. Eu acho que isso não é pago, né? Pelo amor de Deus. Se alguém me disser agora que o Instagram cobra para essas coisas, eu paro com isso. Mas tá bom? E aí foi isso. Então assim foi o começo, assim foi o meu encontro com Robena, inspirador, gratificante. Esses são os 3 nomes que eu recomendo para vocês, mas tem vários outros. Mas Robena Molinari, Carolina Marques e Fernanda Serpa são pessoas que eu recomendo. E aí, como foi esse caminho, hein? Eu tinha essa meta dos 125 quilos para operar, fazer a bariátrica. Mas eu fiz a bariátrica, não fiz. Como foi esse caminho até os 125? Vai ser amanhã que eu vou contar para vocês as coisas que apareceram para motivar. Afinal de contas, não dava para ficar perdoando traição direto, né? Algumas outras fórmulas eu fui usando com o tempo. Então, até amanhã, na próxima live. Fique com Deus e, estão te traindo, tu tá perdoando, hein, cara?